Primeiramente, pessoal, boa tarde. Me apresentando para vocês, eu sou a Maria Vitória, sou aqui do time de experiência do vendedor do Mercado Livre. Alguns de vocês já devem me conhecer, apresentei aqui outros webinars, então um prazer revê-los, quem esteve aqui em outros momentos conosco, e bem-vindos a quem é a primeira vez. Hoje nós temos um tema super interessante para falar aqui para vocês. Então, o uso de inteligência artificial. Hoje, quando a gente fala, sobre a IA, tudo é dominado pela AI. Como que a gente pode fazer isso para otimizar a conta, otimizar anúncio, o que podem ajudar na performance? Então, tem muita coisa legal hoje. Aproveitem bastante aqui o webinar. Como convidado, nós temos o Bruno. E, Bruno, eu vou pedir para você passar para o slide ao lado, pode ser? Aqui, pessoal, para vocês interagirem conosco, reforço que nessa chamada nós não conseguimos liberar o microfone e o vídeo. Então, no canto direito inferior, nós temos 9 bolinhas. Lá tem o campo de perguntas. Vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês. No final do webinar, nós vamos ter um tempo ali de perguntas e respostas. Então, podem ir interagindo, mandem aqui o joinha, caso vocês estejam entendendo. Usem as reações aqui para saber também o que vocês estão achando. Como convidado, nós temos o Bruno da Olist, ele vai se apresentar aqui um pouco mais, mas primeiramente já agradeço aqui a sua participação, espero que vocês aproveitem bastante, pessoal, podem ir mandando dúvidas, vou colocar aqui no campinho ao lado para vocês identificarem certinho onde vocês podem ir mandando as informações, tá? E aproveitem bastante, seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui. Estou feliz de ver esse público tão grande, 273 pessoas. Muito feliz com isso. Então, meu nome é Bruno Altramari, eu sou especialista na Olist. E hoje eu estou aqui não só para falar de ferramentas, mas para falar de uma mudança estrutural que está acontecendo no e-commerce, que é o quê? A inserção da inteligência artificial nas buscas e nas intenções de compra dos consumidores. Então, basicamente, o que nós vamos ver nesse encontro, pessoal? No primeiro ponto, a gente vai falar por que a inteligência artificial já está definindo quem cresce. Então, em outras palavras, é o momento atual. Quem já está de olho nisso, quem já está olhando para isso com carinho, já está colhendo os frutos dessa mudança, já está crescendo usando a inteligência artificial. Agora, a empresa que ainda não está olhando com carinho para esse tema, talvez ela pode ficar um pouquinho para trás. Ponto número 2 que nós vamos falar aqui hoje. O que faz um anúncio ganhar visibilidade. Então, pensando nessa nova premissa, que nós temos a inteligência artificial nas buscas e nas intenções de compras, o que a gente tem que fazer, então, para o nosso anúncio ganhar visibilidade seguindo essa nova regra da inteligência artificial? No ponto número 3, nós vamos entender como transformar dados em performance. E aqui, do que eu estou falando? Eu estou falando do nosso catálogo, nosso cadastro de produtos. Como a gente estrutura melhor esse catálogo? Como que a gente pensa ali de forma estratégica em como montar ele da melhor forma para que a inteligência artificial consiga consumir essa informação e, então, mostrar os nossos anúncios para o nosso público-alvo. Porque a coisa agora ela ficou muito mais direcionada, né? A gente consegue fazer com que o nosso anúncio seja apresentado justamente para quem quer ver o nosso anúncio. E no ponto número 4, nós vamos mostrar aqui as vantagens competitivas de quem já está por dentro disso, né? Tanto no ponto de já estar de olho nisso, já estar reestruturando o catálogo, já estar pensando em como lapidar o catálogo para deixar ele mais consumível, vamos dizer assim, para a inteligência artificial, como também no ponto de já estar olhando para isso antecipadamente. Isso também é uma vantagem competitiva. A empresa que está ali vendendo, ela já está atuando numa boa, mas ela não está se dando conta nisso, ela não está se dando conta dessa mudança, ela pode, daqui a pouco, começar a perder vendas. Então, nós vamos ter empresas que vão perder vendas por não estarem adaptadas, assim como vão ser empresas que vão crescer nos próximos anos, porque já estão olhando para a inteligência artificial com outros olhos e considerando elas. E, por último, no ponto 5, aqui eu tenho uma surpresa para vocês, que é algo muito legal. Todo mundo sabe que o coração da operação é o sistema ERP. É ali que a gente tem todas as nossas informações sobre vendas, sobre finanças, sobre giro de estoque, controle de estoque, cadastro de produtos, anúncios. E a base é o coração da operação. E eu quero apresentar para vocês a inteligência artificial da Olist, que é a Alice. Então, eu deixei aqui alguns prompts feitos, tá? Que eu vou compartilhar minha tela, espelhar aqui. E também, se der tempo, eu vou fazer alguns prompts ao vivo, tá? Tudo vai depender aqui do nosso tempo. Então, bora lá. Bom, pessoal... Bruno, Oi?
Pode Desculpa te falar. interromper mais rapidinho. Você quer falar um pouquinho do que é a Olish? Acho que talvez nós tenhamos aqui vendedores que não saibam o que é um integrador e tudo mais, então acho que vale a pena reforçar aqui para até entenderem também o que vai ser ali no final a Liz. Legal, acho bem importante isso. Bom, pessoal, o List ele é um ecossistema completo para o empreendedor. O nosso coração é um sistema RP. O que é um RP? O RP vem da sigla Enterprise Resource Planning, que em uma tradução direta para o português é Planejamento de Recursos Empresariais. Então, o nosso sistema de gestão é um sistema que se conecta com marketplaces, se conecta com plataformas de e-commerce, se conecta com logística, se conecta com todo o ecossistema do e-commerce nacional para a gente operar com toda a operação centralizada em um único local. Então, eu compro um produto com o fornecedor, a mercadoria chega na minha empresa, eu lanço uma nota no ERP e lanço esse estoque, ele atualiza os marketplaces. Ou então eu vou ali e faço uma atualização no preço. Eu tive um reajuste, agora o preço está mais caro, então eu preciso reformular meu preço. O RP também é responsável por reformular o preço e enviar essas atualizações para os canais. Então, em resumo, o RP ele cuida de toda a operação, de todos os processos, desde a parte financeira, a parte de vendas, a parte de cadastros, a parte de suprimentos, os relatórios, os dashboards. É ali que a gente concentra toda a operação. Tá? E o List não é só RP. RP é a espinha dorsal, né? É o nosso coração. Mas nós também temos uma plataforma de e-commerce, nós também temos, dentro do nosso ecossistema, um envios ao List, nós temos inteligência artificial conectada nessa base. Então, nós somos um conjunto de soluções para o empreendedor e somos super parceiros ali do Mercado Livre. A nossa integração com o Mercado Livre é fantástica, é uma das melhores integrações que nós temos. Beleza? Então, bora lá. Eu acho que depois, quando eu chegar na parte do RP, aí eu acho que vou poder mostrar um pouquinho melhor dessa ferramenta e como ela funciona. Bom, pessoal, durante muitos anos, vender online consistia basicamente em garantir os melhores preços e definir as palavras-chave. Então, claro, eu precisava ter ali uma qualidade relativa no meu anúncio, eu precisava ter uma foto boa, uma descrição boa, né? A descrição complementar, tudo isso tinha que ser muito bem construído. Mas, basicamente, a busca no marketplace, ela funcionava da seguinte forma. Vamos supor que eu sou um consumidor e eu quero comprar um tênis de corrida da Nike. Eu vou ali no Mercado Livre e escrevo tênis de corrida Nike. E os anúncios dos vendedores, eles tinham as palavras-chave. Então, o que o algoritmo analisava nesse momento? Ele analisava se a minha pesquisa tinha as palavras que estavam nos anúncios. E isso fazia com que meu anúncio tivesse mais chance de aparecer para o consumidor. Então, eu escrevi tênis de corrida Nike. E lá no anúncio do vendedor tinha a palavra-chave tênis, corrida Nike. Então, ele já entendia que, bom, se o consumidor está pesquisando por tênis de corrida Nike, eu vou mostrar esses anúncios todos aqui que tem essas palavras-chave para esse consumidor e torcer que ele faça a compra. Então, isso era o momento passado, né? Como funcionava? Era muito mais simples. Só que agora tudo isso mudou, né? Agora a gente tem a inteligência artificial atuando diretamente nas buscas dos marketplaces. Então, não é mais só conectar a palavra-chave do anúncio com a palavra que o consumidor colocou lá na busca. A gente vai muito além com a inteligência artificial, ela vai fazer diversos cruzamentos de dados. Ela vai entender qual é o anúncio certo que eu preciso apresentar para esse consumidor, estudando o perfil dele e estudando também todos os atributos, todas as características desse anúncio para poder apresentar sempre o anúncio correspondente. Então, não é mais do jeito antigo, não é simplesmente palavra-chave que eu coloco ali e aí o algoritmo conecta com o anúncio. Agora a gente tem muito mais e eu vou explicar por isso nos próximos slides. Então, onde que a inteligência artificial ela já está atuando no momento, tá? Ela já atua no que aparece nas buscas, em quais produtos são recomendados, quais anúncios ganham visibilidade e quais sellers crescem mais rápido. Tá, mas o que faz, de fato, um anúncio ganhar visibilidade? Beleza. Entendi que não é mais só ter preço, entendi que não adianta mais só criar uma qualidade boa de anúncio com foto bonitinha, e que não vou conseguir fazer meu anúncio aparecer dessa forma. Ou então, o que faz o meu anúncio ganhar visibilidade? Basicamente, pessoal, aqui tem alguns pontos que sempre foram importantes, mas agora eles são ainda mais importantes, que é a qualidade e a clareza do anúncio, a consistência das informações, a estrutura do catálogo, o histórico de performance daquele anúncio e a capacidade do seller de atender bem o cliente. Então, olha só esses atributos que entraram na jogada
agora, né? Não é mais só palavra-chave. Tem tudo isso envolvido. Tá, Bruno, mas isso daí então agora ficou complicado, né? Não, na verdade não, pessoal. Na verdade, quem entender como isso funciona vai se destacar e muito nos próximos anos. A gente tem algumas estratégias para conseguir fazer com que os nossos anúncios, eles de fato reflitam, que a inteligência consiga consumir a informação e consiga apresentar ele para o consumidor correto, né? Então, qualidade e clareza do anúncio. O que é isso? É uma foto com qualidade, é uma descrição coerente com o produto que eu estou vendendo, é uma descrição complementar que define muito bem o meu produto, é uma ficha técnica bem completa com todas as informações do meu anúncio. Consistência da informação, aqui vem um grande pulo do gato. Até então, o simples fato de eu preencher um atributo, uma característica do meu anúncio, já fazia com que o algoritmo entendesse que aquele anúncio estava perfeito, estava completo. Então, às vezes, na pressa, eu tenho ali alguns atributos de ficha técnica para preencher, e na pressa eu não sabia uma informação, acabei colocando qualquer coisa ali, e o algoritmo já entendeu, opa, está preenchido, então tá ok. Só que agora, pessoal, a inteligência artificial, ela não vai mais olhar só se está preenchido aquele atributo. Ela vai entender a consistência desse dado. Então, eu preciso garantir que a informação que eu coloquei ali na ficha técnica, ela seja de fato condizente e coerente com o produto que eu estou vendendo. Não adianta mais colocar qualquer informação ali e achar que o algoritmo já vai estar satisfeito que eu preenchi a informação. Não, eu preciso de fato caprichar essa ficha técnica, garantir que tem ali a informação precisa em relação ao produto, para que a inteligência entenda que o meu anúncio tem relevância. Outro ponto, estrutura do catálogo. Aqui vem um ponto bem importante também. Para quem já aprendeu um pouquinho sobre inteligência artificial, sabe que existem vários tipos de inteligência artificial. Nós temos hoje inteligências que manipulam imagens, criam imagens. Nós temos inteligências artificiais que analisam exames médicos. Nós temos inteligências artificiais que conversam com a gente com linguagem natural. E nós temos também as inteligências artificiais que são específicas de buscas em marketplace e também entendendo ali o perfil do consumidor. Então, isso significa que eu não posso ir ali no Mercado Livre e pedir uma receita de bolo na busca. Ela não é para isso. Mas ela entende muito bem a estrutura de dados. E todas essas inteligências que eu citei aqui, seja para imagem, seja para dados, seja para exames, todas elas são boas no que fazem porque elas têm uma base de dados estruturada. Onde que eu quero chegar? Não adianta mais eu ter 10 mil anúncios e cada um seguindo um padrão diferente. Né? Eu não posso ter essa bagunça no meu catálogo. Eu preciso criar um catálogo que seja uma base de dados consumível pela inteligência artificial. Então, é muito importante que eu crie um padrão. Por exemplo, aqui, ó, vou vender a garrafa térmica. Então, eu vou botar uma foto legal da garrafa térmica, eu vou fazer uma descrição coerente com a garrafa térmica, eu vou preencher todos os atributos da garrafa térmica, eu vou colocar a descrição complementar, e criei ali um anúncio, vamos dizer assim, perfeito. Agora, todos os outros anúncios do meu catálogo precisam seguir esse padrão, porque isso facilita o algoritmo a analisar minha base de dados e conectar com o cliente certo, tá? Outro ponto que a inteligência artificial também vai considerar a partir de agora é o histórico de performance. Então, ela tem que estar sempre testando os nossos anúncios. Tem uma situação específica, um perfil de compra X, ela vai lá e mostra o nosso anúncio. O nosso anúncio converteu, ponto para o anúncio. O nosso anúncio não converteu, talvez ele não ganhe um ponto dessa vez. Mas não significa que a gente não pode estar a todo tempo melhorando e regulando os nossos anúncios, né? Não é porque em algum momento meu anúncio está com baixa visibilidade que eu não vou insistir em melhorar ele para que essa inteligência entenda que ele é um anúncio perfeito para ser exibido ao cliente, tá? Então, esse ponto da estrutura de dados é muito importante. E também a capacidade do seller de atender bem o cliente. Isso passa a ser também um atributo que a inteligência artificial ela vai considerar na hora de exibir o meu anúncio ou o anúncio do meu concorrente. Então, se eu sou uma empresa que atende com cordialidade, que não deixa o meu cliente esperando por uma mensagem, isso também conta, isso também é positivo, e ela vai considerar também como um atributo na hora de decidir se vai mostrar o meu anúncio ou o anúncio do meu concorrente que não está dando muita atenção para os clientes, tá? Então, quanto melhor estruturado o anúncio, maior o potencial de visibilidade. Tá, e como é que eu transformo esses dados, então, em performance? Bom, aqui a gente conecta com a parte do consumidor. Tá? Então, a inteligência artificial conecta a experiência com conversão. Cada consumidor vê uma experiência diferente. A inteligência artificial analisa intenção de compra, comportamento de navegação, probabilidade de conversão.
Então, intenção de compra, o que que é? Eu sou um consumidor que tem um perfil X. A Maria tem um perfil diferente. Eu, por exemplo, eu costumo comprar, o momento que eu mais compro é das 11 horas da noite a 1 hora da manhã. Então, esse é o meu perfil, é ali que eu tenho mais chance de converter. É claro que intenção de compra não é só isso. Intenção de compra tem muitos dados por trás do consumidor para entender o perfil daquele consumidor. Quando que ele está mais propenso a comprar? Quais categorias ele é mais propenso a comprar? Então, o que eu passei aqui para vocês é um exemplo. Cada um tem um perfil e a inteligência artificial vai estar medindo o perfil de cada consumidor para saber exatamente com qual anúncio ela vai conectar ele. E percebam como mudou bastante a forma como a gente exibe anúncios, como o Mercado Livre exibe anúncios. Antes era só a palavra-chave, agora a gente já está estudando o perfil do consumidor, entendendo qual é o melhor anúncio para apresentar para ele no melhor horário possível para converter essa venda, né? Comportamento de navegação. Isso aqui também é muito importante. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo bem simples, tá? Até bobo. Vamos supor que eu vou comprar essa garrafa térmica, e aí eu entrei no Mercado Livre, pesquisei por garrafa térmica, e aí apareceram vários anúncios sobre garrafa térmica. Beleza. Eu fui navegando por esses anúncios, e aí eu vi um outro anúncio aí na lateral de outra categoria. Aí eu cliquei nessa outra categoria, era um outro produto diferente do que eu comecei a minha busca, e acabei comprando aquele produto. Então eu iniciei a busca, eu iniciei minha busca por uma categoria e acabei convertendo em outra. Isso é o comportamento de navegação dentro do marketplace. E a inteligência artificial, ela também está de olho nisso, para saber qual é o momento certo de mostrar o anúncio para aquele consumidor. E a probabilidade de conversão, que aí é uma espécie de skill, né? Eu tenho minha probabilidade, que deve ser bem alta, porque eu compro muito no Mercado Livre, e cada consumidor vai ter a sua, e tudo isso é medido por inteligência artificial. Tá? Então, vocês percebem como que mudou a forma como os anúncios são exibidos aos consumidores, tá? E anúncios com dados mais completos têm maiores chances de serem recomendados. Então, como é que funciona? A inteligência artificial ela vai estar sempre testando os nossos anúncios. É a melhor recomendação, melhor tráfego, maior conversão. Então, ela vai lá, mostra o meu anúncio, converteu, então ela já entende que é uma recomendação boa, ela vai melhorar o tráfego desse anúncio e ela vai converter mais, tá? Aqui é bem simples. Quanto mais o meu anúncio performa, maiores são as chances dela exibir novamente o meu anúncio para consumidores estratégicos, tá? E voltando um pouquinho na questão da estrutura de dados, que eu acho que é o grande ponto aqui, acho que o ponto máximo aqui da minha apresentação e a mensagem mais importante que eu quero falar para vocês é como estruturar os dados para que a inteligência tenha essa facilidade em navegar e consumir as informações da nossa base de anúncios. Tá? Então, isso aqui, ó, inteligência artificial depende de dados claros e estruturados. E essa telinha aqui, se a gente olhar, são 3 retângulos amarelos. Eu não consigo ver dado nenhum aqui. O que eu preciso para que a inteligência artificial consiga consumir as informações dos meus anúncios? Títulos completos e objetivos, categorias e atributos corretos, imagens adequadas, informações consistentes. O que eu mais gosto é a última, informações consistentes. Então, títulos completos e objetivos. O título é o primeiro sinal que a IA usa para entender o produto. Claro, né, pessoal? O título é o nome do produto. Então, é a primeira coisa que ela vai entender quando o consumidor faz uma busca no marketplace. Ele buscou por um produto X e ela vai imediatamente conectar com o título dos anúncios. Por isso, eu já tenho que garantir que o título seja muito assertivo. Então, o título é o primeiro sinal que a IA usa para entender o produto. Quanto mais claro, descritivo, alinhado à intenção de busca, maior a chance do anúncio ser corretamente interpretado e exibido ao público certo. E esse é o ponto também, ao público certo. Não adianta meu anúncio aparecer para quem não vai comprar ele. Eu preciso que meu anúncio apareça para quem de fato vai comprar o meu produto. Categorias e atributos corretos. Isso aqui nem se fala, né? Imagina categorizar errado o produto. Já bagunça muito, a inteligência artificial vai se perder nesse momento. Então, eu preciso garantir que os meus anúncios estejam categorizados corretamente e que os atributos estejam preenchidos. Categoria e atributos ajudam a IA a posicionar o produto no contexto adequado. Informações incorretas ou incompletas reduzem a capacidade do algoritmo de classificar e recomendar itens corretamente. Tá? Então, é muito simples isso. Se eu não tenho atributo, se eu não tenho o produto na categoria certa, a inteligência artificial acaba se perdendo, ela não vai sugerir o nosso anúncio, ela vai dar prioridade para outros anúncios que estão mais assertivos. Imagens adequadas. Imagens de qualidade não impactam apenas na conversão, elas reforçam a confiança do consumidor e melhoram o desempenho do anúncio ao longo do tempo, influenciando
métricas que a inteligência artificial considera no ranqueamento. E isso aqui é humano, né, pessoal? Quando a gente abre ali o Mercado Livre, busca por um produto, aquele produto que tem uma foto atrativa aos olhos é o primeiro que vai chamar atenção. Então, eu vou clicar justamente nele, e isso também já vai impactar ali na forma como a inteligência artificial entende que aquele anúncio é bom ou não, né? E, por último, informações consistentes. Consistência entre título, descrição, atributos, dados técnicos, facilita a leitura algorítmica. Quanto mais organizado o conjunto de informações, maior a previsibilidade de performance. Então, eu preciso garantir que o título esteja de acordo com a descrição, que esteja de acordo com os atributos, que tudo esteja ali correto. Falando um pouquinho sobre inteligência artificial como vantagem competitiva, aqui eu vejo 2 pontos, tá? E até já comentei alguma coisa. O primeiro ponto é quem se antecipa nessa visão. As empresas que estão olhando para isso com carinho, que estão sabendo que isso é a tendência do futuro. Ela precisa criar uma base de anúncios organizada para que a inteligência artificial consiga consumir aquilo da melhor forma, faça inúmeros testes, entenda qual é o perfil-alvo e mostre mais o meu anúncio. Então, quem está de olho nisso já está em vantagem competitiva, porque já está se preparando, porque já está organizando a casa, já está querendo surfar essa onda que vem ali pela frente. Então, só de você estar atento a isso, você já está em vantagem competitiva em relação a uma empresa que não está muito ligada nisso, que não está de olho, está ali vendendo, está andando ali no modo automático, assim, e não está percebendo essa mudança de mercado. Então, esse é um ponto muito importante. Outro ponto bem importante é como nós podemos usar a inteligência artificial, e aqui eu vou conectar muito com a solução da Olist, como a gente pode usar a inteligência artificial para nos ajudar com tarefas que são muito manuais, né? Então, com padronização, com precisão, com otimização, com agilidade, a inteligência artificial reduz o esforço manual e melhora a performance. Então, quais são as ferramentas que vão me ajudar a entender quais são os meus produtos que não estão bem classificados, que não estão com um título compatível? Ferramentas de inteligência artificial que vão operar ali, né? Porque eu posso ter 1.000 anúncios, 5.000 anúncios ou 10.000 anúncios, ou até mais, né? Agora pensem como, você sabe muito bem como é difícil gerenciar tudo isso. Por isso a gente tem que contar sempre com essas tecnologias para que elas nos ajudem a melhorar essa base de dados. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença dos sellers que crescem nesse novo momento em relação aos sellers que não crescem. Então, basicamente, o que diferencia os sellers que crescem hoje é o entendimento dele sobre a inteligência artificial. Isso já é uma realidade atual, tá? Não é para o ano que vem, não é para o mês que vem, é agora, isso já está funcionando. Então, o seller que cresce, ele tem ali os 4 mais. O que ele vai ter? Se ele se adaptar, se ele entender como a inteligência artificial funciona e se ele implementar isso no negócio dele. Mais visibilidade, mais eficiência, mais previsibilidade e mais crescimento. E aqui ao lado eu tenho 3 pilares. Estrutura gera vantagem, então quando eu me estruturo, quando eu tenho sistemas que automatizam processos manuais, quando eu já crio estratégias para o crescimento, eu vou ser eficiente, né? Eficiência vira performance, e aqui eu conecto muito com RP. Lá no começo dos anos 2000, a gente ouvia muito falar o seguinte: as empresas que têm RP, elas se destacam no mercado. Então tem lá uma empresa que 2 empresas que atuam no mesmo segmento, uma tinha RP e a outra não. Aquela que tem RP, ela se destacava muito. E a gente podia falar o seguinte: a empresa que tem RP se destaca. Mas hoje, com muita propriedade, eu posso falar que a empresa que não tem RP, ela nem arranca. Ela não vai conseguir crescer e ela vai perder logo o controle da operação. E o que acaba acontecendo, né? O pior, a empresa acaba crescendo muito rápido, né? E aí acaba perdendo o fio da organização, se desestabiliza e pode acontecer o pior, que é quebrar um negócio. E tudo que a gente não quer é quebrar negócio, né? A gente quer ver os negócios sempre prosperando e crescendo. Então, preparação define crescimento. Isso é muito importante também. Eu preciso preparar a minha operação para comportar o crescimento que eu estou planejando. Num passado recente, a gente viu muita empresa crescendo de forma rápida, sem se estruturar, e depois do crescimento vem os problemas, né? Então, poxa, dei super certo, cresci de forma super rápida, em 1 ano eu já estou faturando aqui 2 milhões, mas eu não dei tempo para me organizar, eu não criei os meus alicerces sólidos, e agora eu tenho um enorme problema nas mãos, porque meu negócio cresceu, mas ele não está organizado. Então, reforço muito aqui a importância de ter um bom RP,
um bom planejamento para a gente conseguir se estruturar, para a gente ter um planejamento estratégico de crescimento e que esse crescimento seja saudável. E agora, eu quero mostrar um pouquinho para vocês da Liz. A gente vai fazer uma espécie de demonstração prática aqui para vocês. Eu vou apresentar como ela funciona na prática. A Liz foi criada para ajudar sellers a estruturar e escalar a operação. Ela permite melhorar a organização do catálogo. Olha que legal. Já no RP, ela permite melhorar a organização do catálogo. Estruturação mais rápida de produtos, redução de erros e retrabalho, e melhoria da qualidade das informações. Vamos lá. Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado. A gente ainda tem o tempo de perguntas e respostas, mas aproveitando, esse também é o nosso QR Code referente ao que vocês acharam dessa aula, tá? Então, o que vocês gostaram? E aí, são 6 perguntas super rapidinhas. Eu vou enviar o link aqui também no nosso chat. Então, aproveitem para poder responder, vão mandando aqui as dúvidas para a gente, tá? Que a gente vai respondendo. Mas até reforçando e arrematando tudo que o Bruno trouxe, né? Literalmente, hoje em dia, a inteligência artificial, ela vem aqui para dar um apoio, para otimizar o tempo de vocês, escalar cada vez mais o negócio. Então, quando a gente fala, assim, da otimização dentro da plataforma Mercado Livre, de anúncios, não é ali para vocês ficarem, né, fazendo tanto no detalhe, mas pedir ali a ajuda da inteligência artificial. Então, o Aulish é o nosso integrador reconhecido, então aqui é super 100% dentro do Mercado Livre, mas nós também temos o nosso assistente que fica dentro do painel. Então, hoje, dentro do Mercado Livre, vocês também contam com várias inteligências artificiais e o suporte da Aulish ali e de outros integradores também, para prestar toda essa integração, não só da plataforma em relação à inteligência artificial, mas ali também como o ecossistema em geral, como o Bruno trouxe, a respeito ali de integração de estoque, de precificação, de anúncios. Então, tem bastante coisas que vocês podem aproveitar. Aqui o que eu vou reforçar com vocês, pessoal, nós não conseguimos liberar o microfone e também não conseguimos liberar a câmera. Então, eu peço para vocês mandarem aqui no chatzinho, onde tem o campo de perguntas, tá? Já tem algumas perguntas enviadas, então vocês podem ir enviando as dúvidas por ali, que nós vamos lendo e respondendo. Nós não conseguimos liberar o microfone, então por isso que nós não conseguimos ali atender quem está com a mãozinha levantada, tá? Então, aí eu reforço, né? Esse aqui é o QR Code do Bruno, então da Aulish, e aí eu peço para vocês também responderem aqui o nosso NPS, que eu estou enviando o link para vocês no chat. E aí, Bruno, se você puder também retornar lá para o pessoal escanear. Boa. E aí a gente pode começar com as dúvidas, pode ser? Vamos lá, vamos lá. Boa. Então, a primeira dúvida aqui é do Benjamin Piazza. Para quem já utiliza o RP da Aulish, como fazer para utilizar a Liz? Olha, ela já deve estar liberada para você. Você tem que apenas acessar ali o menu lateral, menu, né? Agentes de IA. Se ela não estiver liberada, aí você pode abrir um atendimento, conversa lá, diz que você falou com o Bruno numa live, que ele vai te ajudar a liberar isso para você, ok? Boa, Bruno, obrigada. A próxima que nós temos é do Patrick da Silva. Sobre a capacidade do seller atender bem, seria em relação a entregas ou a perguntas no anúncio? Ou seria uma visão geral da conta? Eu acredito que aqui é uma visão geral de atendimento, né? Mas, Maria, você pode me complementar que você entende bem ali da parte do Mercado Livre, né? Claro. Então, aqui, pessoal, até trazendo, né? Seria, no caso, uma visão geral da conta. Então, em relação à reputação de vocês, então, sempre garantir que está a reputação verdinha, se vocês estão respondendo os compradores ali em tempo, enviando a tempo também, porque tudo isso afeta a reputação. Então, quando a gente fala ali de uma recomendação, ele analisa a conta em geral, mas principalmente ali se a sua reputação ela está verdinha. Então, por isso que é super importante e interessante que vocês sempre mantenham, né, e fiquem ali atentos de como que está a conta de vocês, para ter essa melhor recomendação. E isso impacta também diretamente quando vocês vão aparecer ali na primeira página. Então, quanto melhor a conta de vocês está, quanto mais recomendações, classificação positiva, mais vocês vão aparecer sempre em destaque ali para o comprador. Então, o produto de vocês ganha visibilidade no automático, tá? A próxima aqui é do Patrick da Silva. E a descrição? O ideal hoje é usar aquela recomendada pela inteligência artificial, pois eu vendo muitas peças automotivas e tem muitas variações de moto ano. O ideal é usar a IA mesmo com poucas informações? Bom, essa é dentro do Mercado Livre, então vou deixar essa para ti, tá, Maria?
Boa, boa. Então, aqui o que nós recomendamos é que vocês façam ali, vocês podem contar até com a ajuda do assistente, ele fica localizado no painel de vocês, no painel de vendedor, no canto direito superior, ou com o menu flutuante. Vocês podem pedir para ele também analisar ali o anúncio já existente. Mas o que nós indicamos é que mesmo que vocês peçam ali para a inteligência artificial realizar essa descrição, para vocês conferirem se está tudo correto, principalmente na parte de autopartes, que é onde a gente sabe que tem ali mudanças que são pequenas, né? São poucas mudanças, mas são significativas. Então, um modelo de um vidro, um modelo de um som. Então, sempre verificar, mesmo com a inteligência artificial, se está correto e de acordo. E o quanto mais detalhes vocês passam para a inteligência artificial, mais detalhada e assertiva ela vai ser. Então, se vocês passarem por um exemplo, esse produto é cor preto, tamanho X por Y, com profundidade, ele tem um brilho assim, ele é de tal ano, serve para XXX veículos. A inteligência artificial vai otimizar isso na descrição, então vai se tornar cada vez mais assertiva, mas é sempre válido conferir, principalmente nesses quesitos, quando são produtos que têm muitos detalhes, tá? Então, como veículos, pets, que tem ali alguns medicamentos e afins. Sempre A importante próxima verificar, pergunta. né? Exato, sempre é importante verificar, porque às vezes a inteligência artificial ela faz uma leitura geral e não traz ali no detalhe que você precisa para aquele produto em específico. Então, por isso que é sempre bom enriquecer com detalhes e confirmar se está tudo ok, de acordo também com ali o que vocês levam nos demais anúncios de vocês. A próxima que a gente tem é em anônimo. Muito bom. Qual a IA, além da Olist, o seller pode utilizar para melhorar o título e descrição? Temos várias, mas qual é recomendada para isso? Eu acredito que essa também fica contigo, tá, Maria? Isso. No caso, a Olist é o nosso integrador, então eles também oferecem a inteligência artificial, mas dentro do Mercado Livre nós temos o nosso assistente. Então, ele sempre vai estar localizado no painel de vocês, no menu fixo, aqui no cantinho da direita, como um assistente, ou como um flutuante. Ele serve ali tanto para vocês verificarem quantas vendas vocês tiveram no dia, se tem algum comprador para responder, como que está o fluxo, qual a central de promoção que vocês podem aplicar, qual promoção, como que está o anúncio de vocês, até a performance, principalmente em clips, que hoje nós temos também clips com a inteligência artificial. Todas as inteligências artificiais, elas são válidas. O que eu indico é você verificar ali de acordo qual que é melhor para você, qual que te atende, né? Então, a Olist, ela traz esse trabalho mais integrado entre fazer a integração, por ser um RP, tanto da sua loja em relação a estoque e afins, e ali do Mercado Livre a gente vai estar analisando aquilo que você direcionar. Então, caso você também tenha alguma dúvida de como fazer um clipe, você pode perguntar ali para o assistente que ele também vai trazer essa resposta para você. Ele não vai focar ali somente em anúncios, mas sim uma análise geral da sua conta. Bom, eu vi que o pessoal está perguntando sobre como funciona o custo da Liz e tudo mais. Aí eu recomendo ir lá no YouTube da Olist mesmo, bota ali no YouTube, Olist, entra no canal, tem 4 ou 5 videozinhos lá explicando no detalhe, são videozinhos curtinhos, acho que vale a pena conferir. Lá tem muita informação também, eu acho que quem está interessado vale a pena dar uma olhadinha por lá. Boa. E aí, aqui, pessoal, eu peço até para quem não respondeu ainda o nosso NPS para responder, porque é super importante para a gente. Até para vocês terem uma ideia, nós tivemos um webinar aqui sobre sobre a minha página, e vocês pediram muito ali sobre um canal de integração com o comprador final. Então, o nosso canal de transmissão foi desenvolvido através de pedidos de vocês. Então, por isso que a gente pede para vocês responderem, porque a gente traz todos esses pontos para dentro de casa, avaliamos com os nossos times, passamos também aqui para os nossos parceiros, como o Bruno, da Olist. Então, é sempre legal para que a gente tenha, assim, essa percepção de vocês também, tá? Aqui nós temos a próxima, é a do Leonardo. Fundo branco é relevante nas imagens de capa? Podemos criar uma capa com escrita também? Ou isso atrapalha ou ajuda? Esse daqui eu vou responder, Bruno. Aqui no caso, quando você está criando um anúncio, que a gente sempre indica que a primeira foto ela seja o mais limpa possível e apresente apenas o produto. Eu oriento vocês a sempre deixarem ali a parte escrita para a descrição ou para os próximos vídeos, onde vocês podem também integrar clips. Então, os clipes vocês podem fazer tanto narrado junto com a inteligência artificial ou ali colocar também os títulos. Então, nessa primeira capa, o que eu oriento sempre é para vocês não deixarem a escrita, porque isso pode acabar prejudicando o anúncio e não dando tanta visibilidade para ele. A próxima aqui também é do Leonardo. Categorizar os produtos é fundamental, mas o problema é que a plataforma, às vezes, categoriza automaticamente
ou refaz a categoria do produto que foi feito. Como ajustar isso manualmente? Leonardo, caso você esteja tendo algum tipo de problema, como você trouxe, em referente à categorização, e não está saindo aquela que você selecionou, eu peço para você abrir ali um atendimento, tá? Então, no painel do vendedor, que ali o time especializado vai conseguir te orientar. Anônimo. Repetir as informações dos atributos na descrição é uma boa estratégia ou preciso necessariamente ter uma descrição escrita em texto sobre o produto? Ele pergunta sobre a descrição do anúncio no Mercado Livre, né? Repetir os atributos. Eu acredito que, aí é uma opinião minha, né? Eu acredito que não, né? Eu acho que é melhor deixar o atributo no lugar dele. Mas Maria me complementa aí que você entende bem disso. Boa. O ideal é que vocês não repitam as informações. Coloque no título ali as palavras-chave, né, que representam o produto de vocês, para ele ter maior visibilidade referente aos anúncios e até dos concorrentes, mas ali na descrição você colocar o máximo de informações necessárias, até para que o comprador não tenha ali o trabalho de contatá-lo sempre, né, e que ele encontre todas as informações, porque isso aí também pode ser um motivo de desistência de compra. Então, pensa sempre que, como se você fosse comprar o seu produto. Qual é a descrição que você gostaria de encontrar? Quais são as informações? E qual é o título que seria mais atrativo? Então, sempre pensa nisso, mas a repetição, às vezes, não é uma boa estratégia, tá? Então, fazer essa separação ali, até como o Bruno trouxe, é uma ótima otimização. A próxima é do Benjamin. É possível utilizar a lista da Olish para automatizar meu processo de criação, de promoção, desconto, similar ao processo de acessar a central de promoção dentro do próprio Mercado Livre? Não, ela não vai interferir ali na central dentro do Mercado Livre, mas dentro do módulo de anúncios, dentro do RP da Olish, você consegue entender quais são as promoções ativas e decidir sim ou não acatar aquela promoção. Boa. E aí até reforço, pessoal, muito boa essa pergunta aqui da Central de Promoção, porque nós estamos aqui antecipadamente à Semana do Consumidor. Então, deem uma olhada sempre na Central de Promoção, deem uma olhada ali também do que o Bruno acabou de falar, porque nós vamos ter bastante coisa, principalmente ali nessa semana antecedente. Então, temos a data dupla 3/3 e temos também a Semana do Consumidor. Então, tem bastante coisa acontecendo. Amanhã também às 16 horas, dentro do nosso canal Vendedores Mercado Livre, nós vamos ter uma live com especialistas Mercado Livre, também falando de como que vocês podem impulsionar essas datas comerciais, que 2026 está cheio delas, né? Bruno, se você também puder voltar aqui do QR Code, por favor. Opa, voltei. Boa, obrigada. E aí, pessoal, eu reforço, nós temos aqui mais de 200 pessoas online conosco, né? Quem ainda não respondeu o NPS, por favor, peço para responder, para a gente também saber a percepção de vocês, o que vocês estão achando do material e tudo mais, tá? A próxima é em anônimo. Qual é a importância de usar a inteligência artificial do Mercado Livre, que gera imagens ambientadas dos produtos sem fundo branco? Essas imagens podem ser usadas de foto principal? Quando a gente fala aqui da inteligência artificial a respeito de criação de imagens, ela vai sempre te trazer sugestão, ela vai analisar o seu produto, a foto que você acoplar ali, e ela vai te dar a melhor forma, né? Então, você pode utilizá-la sem capa, sem nenhum problema, tá? Então, vocês podem utilizar à vontade, tanto para a criação de clips, quanto para a criação de imagens. Essa é uma informação, né? É uma ferramenta disponível para todo mundo. A próxima aqui é em anônimo. Consigo utilizar a Olish para integrar mais de marketplace? Sim, a ideia do RP é centralizar toda a operação em um único local. Então, você pode centralizar ali diversos canais, plataformas de e-commerce e outros marketplaces. Boa, obrigada, Bruno. A próxima aqui é do Hanuk. Colocar foto com um card informativo. Exemplo, produto de qualidade, garantia de 3 meses, frete grátis, emitimos nota fiscal. Pode colocar e ajudar na conversão? Hanuk, o que a gente sempre indica é que a foto, né, a foto de capa, ela seja bem ilustrativa do produto, que o cliente consiga ter melhor visualização. Demais informações você pode colocar ali no descritivo, tá? Que aí ele vai ter mais acesso. Mas sempre ficar atento a isso. E aí você também pode solicitar ali a ajuda da inteligência artificial para avaliar o seu anúncio, o quanto que ele está sendo relevante e aquilo que os pontos que ele pode ter de melhoria. A próxima que nós temos aqui é a do João. Considerando que o título é o primeiro elemento que a IA analisa para filtrar os resultados de busca, como posso estruturá-lo para manter objetividade sem perder palavras-chave relevantes, para que o meu anúncio seja mostrado para o maior número de compradores? Bom, eu acredito que tem que ter bastante clareza ali em relação ao produto que tu está vendendo, né? Sem muita enrolação, direto ao ponto. Boa.
A próxima aqui é do Benjamin Piazza, sobre as IAs da Olish e as integrações, como o Google Sheets, por exemplo. Existem planos para ter integração com Power BI ou o Google Looker Studio? Não saberia te responder essa nesse momento, mas se você entrar ali no chat do comercial, talvez você consiga conectar com alguém que tem essa resposta, tá? Mas eu não tenho essa resposta aqui no momento. Boa. A próxima aqui é do Jefferson Alencar, é um elogio. A Liz é muito top demais, utilizo no dia a dia. Amo muito e utilizo bastante no meu WhatsApp. Valeu, Jeff. A próxima aqui é da Edneia. Qual a solução do Mercado Livre de IA conseguimos utilizar dentro do MELI para otimização de catálogo e tendência de vendas? Edneia, dentro do seu painel do vendedor, você tem ali o painel de métricas. Ali você consegue analisar quais são os produtos que estão em destaque, quais são os mais relevantes ali dentro de cada categoria e quais são os top 1 de venda também no mês. Então, através dessas informações, você também pode contar com um assistente para ele poder fazer essa varredura e te dar essas respostas, né, de forma mais otimizada. Mas dentro do seu painel, você tem ali o campo de métricas. E no campo de métricas tem essas informações mais detalhadas. A próxima aqui é da Maria Aparecida. Gostaria de saber se o programa é difícil e se paga anual ou mensal. Olixia, tem duas formas de contratar, pode ser mensal e anual. O programa, desde o seu início, né, o RP, desde o seu início, ele sempre foi pensado em ser um sistema fácil e intuitivo, com telas limpas. Mas, é claro, operações de e-commerce, elas são complexas às vezes, então exige um esforço de você querer aprender, de você insistir nisso. Mas o sistema, assim, ele é muito pensado para ser fácil e intuitivo. Boa, obrigada. A próxima aqui é da Daiane. Qual a diferença do plano Avance para o plano Construa? Estou começando agora no Mercado Livre. O Avance já me entenderia bem? Então, aqui no nosso site, eu não sei se eu tenho como mostrar para vocês, mas ali embaixo tu rolar tem todos os planos, né? Se tu rolar um pouquinho, tem um comparativo entre planos. Basicamente, tu tem que fazer uma comparação do que tu precisa, tá? Mas todos os planos têm conexão, têm integração, então já atenderia para o básico. Aí, mais tu consegue entender se tem algum recurso que faz sentido aí para tua rotina. E lembrando que você pode começar num plano menor e depois fazer o upgrade. Boa, obrigada. A próxima aqui é do Francisco. Eu já contratei a Olist e a ferramenta é muito boa mesmo. No entanto, estou tendo problemas com a implementação do sistema, que eu teria o suporte desde dezembro e não consegui complementar a implementação, porque eu não tenho respostas da consultoria que estava me ajudando. Não retornou mais o meu WhatsApp. Francisco, se você puder, escaneie esse QR Code, no final dele tem um campo lá, comentário adicional, né, adicionar o comentário e tudo mais. Coloca ali o seu contato, por gentileza, que aí eu compartilho aqui com o Bruno, que aí ele pode te dar esse retorno, pode ser? Boa, combinado. E aqui em anônimo, né? Essa apresentação será liberada para termos ela salva? Sim, todos os nossos webinars, eles estão ficando disponíveis em até 2 dias para vocês dentro da nossa central de aprendizagem. Eu vou compartilhar aqui os links também do que nós já tivemos em fevereiro. Então, nós já tivemos assuntos super legais, como precificação, como que vocês podem realizar essa precificação de forma inteligente, principalmente levando em consideração que a gente tem bastante data promocional ao longo do ano, né? Então, como que vocês podem aí falar a respeito, precificar corretamente para a data de Dia dos Namorados, Black Friday e tantas outras que está por vir, Copa do Mundo. Tivemos ali também sobre afiliados e outros assuntos também. Então, essa também vai estar salva. Eu vou enviar aqui o linkzinho para vocês no nosso chat. A próxima é da Priscila Buarte. Dentro da Olist, as interações com a Liz são aplicadas automaticamente no produto ou precisa ser feito na parte de cadastro? No exemplo que você deu dos kits. Eu não entendi muito bem. Pode repetir a pergunta? Claro. Dentro da Olist, as interações com a Liz são aplicadas automaticamente no produto, então você automaticamente, quando ela gera um anúncio ou demais informação, se integra diretamente dentro do anúncio do Mercado Livre. Ou se Legal. precisa ser feita de forma manual no cadastro do produto. Tem que fazer. A gente pode fazer alterações no cadastro do produto via inteligência artificial, mas o disparo, a gente tem que ir lá e clicar no botãozinho para fazer a atualização. Boa, obrigada. A próxima é do Gleison. Olá, boa tarde, me chamo Gleison. Minha reputação é verde escura e até hoje não consegui fazer nenhuma venda, após as 10 primeiras vendas, e já estou usando o Mercado Ads. Aonde estou errando? Gleison, como nós não conseguimos visualizar a sua conta, eu não consigo te passar essas demais informações. O que eu vou te orientar a fazer? Você pode utilizar até a ajuda do assistente e pedir para ele fazer uma leitura do seu painel.
para entender como que está em relação aos seus anúncios, onde você pode ter maior assertividade para ter maior número de vendas, tá? A próxima é da Ascam. Uso muito clipes gerados por IA do Mercado Livre, onde filma o produto pelo celular e a IA gera o áudio e o enquadramento. Contratei 2 pessoas para fazer isso, de filmar e lançar pelo celular, mas porém, quando é colaborador, eles não têm acesso. O Mercado Livre tem previsão de liberar o acesso? Ascan, nós já temos isso daqui no nosso mapeio, tá? Mas nós não temos ainda uma data definida. Por enquanto, a liberação de publicação de clipes está apenas no perfil de administrador, tá? Então, você pode continuar gerando normalmente, mas aí vai ser necessário que seja através do perfil de administrador a publicação. A próxima que nós temos aqui é do Diego Matheus. A possibilidade na LID de fazer a descrição otimizada de um produto e ela também me entregar através da descrição títulos relacionados à mesma? Dentro do RP, sim. A gente pode pedir para a Alissa atualizar, inclusive, o produto. Boa. Então, pessoal, aqui nós lemos todas as dúvidas. Espero que vocês tenham gostado. Enviei aqui nos links, no nosso chatzinho os links, tanto do nosso NPS, quanto o link de onde vocês vão encontrar este webinar e os outros que nós tivemos também, e tantos outros que nós ainda vamos programar, tá? Então, fiquem atentos, em março nós vamos liberar novamente aqui o nosso novo calendário com novos assuntos. Fiquem também atentos que essa semana que vai acontecer, na próxima semana, temos a data dupla 3/3, e também teremos ali a Semana do Consumidor, tá? Amanhã, reforço com vocês, nós vamos ter aqui a nossa live com especialistas Mercado Livre, onde nós vamos ter temas super bacanas. Então, é super interessante que vocês também acompanhem, porque nós vamos estar falando não somente da data dupla, mas ações que vocês podem usar ao longo do ano. Lembrando, né, que nós, esse ano, temos muita coisa acontecendo. Então, espero que vocês tenham aproveitado. Inteligência artificial, até como o Bruno trouxe na apresentação por inteiro, ela é um ponto que veio para ficar, então fiquem atentos, utilizem bastante. A Olist é um dos nossos integradores, então ele é reconhecido por isso, e por isso é o nosso convidado. Que vocês tenham aproveitado bastante. Desejo vocês boas vendas e muito obrigada, Bruno, por estar aqui conosco. Eu que agradeço pelo espaço, obrigado pela atenção de todos e bora implementar o sistema. Valeu, pessoal. Tchau, tchau, boa tarde. Tchau, tchau.